E aí, tudo bom, alunos do oitavo ano? Tranquilo? Gente, a respeito da quarta aula e da quarta atividade que eu passei para vocês. Tem muita gente que diz que não está entendendo. Aí eu vou responder algumas questões daquela atividade e tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então vamos dar continuidade, tá bom? Então, na lista de exercício aqui está perguntando na primeira questão. Assinale com X as equações de primeiro grau com uma incógnita. Olha, para a equação de primeiro grau ter só a incógnita, ela precisa ter apenas um tipo de letra. Olhando aqui, ó, a incógnita aqui é X e X, então é a mesma letra. Então, quando se tem a mesma letra, é a equação de primeiro grau com uma só incógnita. Porque essas duas letras podem ser juntadas. Um x mais um x dá 2x, mas não tem nada a ver. Só basta ter um tipo de letra, só o x. Tá bom? 2x ou x separado continua sendo a equação de primeiro grau com uma incógnita. Letra B. Observe que aqui tem 4, 5x, 2x vezes 2 é igual a 3x. Essa equação aqui é de primeiro grau. O expoente fica em cima da letra, ó. Quando não aparece é 1. Então é de primeiro grau. E é só uma incógnita. Que tipo de incógnita é? X. Só X. Letra C. Então marca aí. Letra C. Aqui tem 4y mais 5 igual a 0. Então essa equação também é de primeiro grau e é só uma incógnita. Que tipo de incógnita é? Y. Então é uma equação de primeiro grau. Letra D. Essa equação aqui é de primeiro grau com uma incógnita? Não, porque tem dois tipos de letra na mesma equação. E quais são os dois tipos de letra? Tem o x e tem o y. Então essa equação aí é de primeiro grau, mas não é com uma incógnita, são com duas. Tudo bem? Então vamos ver a questão 2. Verifique se o número 7 é raiz da equação 4x mais 6 igual a 36. Então, para vocês verificar se 7 é raiz dessa equação, tem duas formas. Primeira forma é você responder a equação de primeiro grau, do jeito que foi passado nas aulas anteriores, respondendo da seguinte forma: colocando letra no primeiro e número no segundo. Quem é letra aqui? É só o 4x. Tem outra letra? Não. Vamos para o segundo membro. No segundo membro, coloca o número que já está lá, que é o 36. Qual é o outro número que vai para lá? É o 6. Qual a operação dele que está aqui? Mais. Aí passa para o segundo membro com a operação inversa. Então passa menos 6. Agora, só fazer o cálculo de cada lado. Aqui não tem nada para fazer cálculo, repete. E aqui, 36 menos 6 é 30. 4x é igual a 30. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que tiver uma letra próximo de um número, então existe ali um sinal de vezes invisível que não é obrigatório aparecer. Então esses 4 vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Então coloca só o x no primeiro membro, é igual a 30, e o 4 passa dividindo. E quanto é 30 dividido para 4? 30 dividido para 4, se você não souber, então o que tem que fazer? Fazer uma continha e dividir. Então vamos ver quanto é. 30 dividido para 4. 30 dividido para 4, qual o número que multiplica por 4 que dá quase 30? É o 7. Então 30 dividido para 4 dá 7, e 4 vezes 7 dá 28. Para 30 sobra quanto? 2. 2 dá para dividir para 4? Não dá, né? Aí continua a divisão, mas acrescenta um 0 e uma vírgula. Quanto é 20 dividido para 4? É 5. Então, qual é o valor do x? 7,5 ou 7,5. Então, o 7 é raiz dessa equação? Não. Por que não é? Porque se ele fosse, o valor do x tinha que ser 7. E deu foi 7,5. E qual outra forma de responder? Outra forma de responder é você repetir a equação aqui,
Então, coloco o 4 sempre no sinal de vezes entre a letra e o número. E no lugar da letra, coloco o valor do 7 para verificar se é raiz. 4 vezes 7 mais 6. Tem que ser igual a 36. Vamos ver se dá 36. Quanto é 4 vezes 7? 28. 28 mais 6 é 34. 34 é igual a 36? Não. Então, significa que o 7 não é a raiz da equação, porque se fosse, tinha que dar 36 desse lado aqui, no primeiro membro, para ser igual o 36 no segundo membro. E como não é raiz, a gente coloca esse tracinho no meio, que significa que 34 é diferente de 36 e que não é solução da equação. Tudo bem? Então vamos ver aqui o outro exemplo. Aqui tem 14 mais 2y é igual a 30. Vamos ver como é que responder essa equação. É equação de primeiro grau com uma incógnita só, e a incógnita aí é a letra y. Então é letra no primeiro e no segundo. Quem é a letra aí? É o 14 a letra? Não é. O 2y a letra? Sim. Então só ele que vai ficar aqui. Não tem mais letra no segundo membro, então só tem essa letra mesmo. Então vamos para o segundo. No segundo membro, coloco o número que já está lá, que é o 30. Qual é outro número que vai ficar lá junto com 30? É o 14. E qual é o sinal do 14? Quando não aparece, o sinal de cada número fica na frente. Quando não aparece, é mais. Significa que aqui é mais e passa para o segundo membro com a operação inversa. E qual é a operação inversa? É menos 14. Agora faz o cálculo de cada lado. Aqui não tem nada para somar nem subtrair, então só repete. E aqui é 30 menos 14 é 16. 2y é igual a 16. Então lembra que eu falei para vocês que aqui tem o sinal de multiplicar, que o 2 vai passar para o segundo membro dividindo. Então deixa só o y é igual a 16 dividido por 2. Vou colocar aqui a resposta. Quanto é? 8. Então o valor do y é 8. Se o valor de y é 8, isso significa que o 8 é raiz da equação. E qual é a outra forma que você pode encontrar? É colocando, ó, 14 mais 2y, aí coloca no lugar do y, coloca o valor do y que está dizendo que é, para verificar se é solução, coloca 8 no lugar do y, tem que ser igual a 30. Vamos ver se dá 30. Repete aqui o 14, mais quanto é 2 vezes 8? 16 é igual a 30. Quanto é 14 mais 16? 14 mais 16 é 30. E 30 é igual a 30? É. Se esse lado aqui do primeiro membro ser igual ao segundo, significa que o número que foi colocado é raiz da equação. Tudo bem? Então vamos ver essa outra aqui. Essa outra tem multiplicação, adição e tem 3 jogos de sinal. Então vamos ver aqui. Isso aqui você primeiro vai resolver as multiplicação e depois adição e subtração. Vamos ver aqui o 5. O 5 está multiplicando o x e o 5 está multiplicando o 3. Quanto é 5 vezes x? Dá 5x. Aqui faz o jogo de sinal. Mais com mais é mais. 5 vezes 3 é 15. Então essa parte da multiplicação já terminou. Agora vai ser menos 2 vezes x e menos 2 vezes menos 1. Então tem um jogo de sinal, tá? E qual é o jogo de sinal? No jogo de sinal funciona da seguinte forma: na multiplicação e divisão, quando multiplica números com sinais iguais, o resultado será mais, ou seja, mais com mais é mais e menos com menos é mais. Agora, quando se multiplica ou divide números com sinais diferentes, seja qual for a ordem, seja menos com mais e mais com menos, então na hora de fazer esse jogo de sinal, sempre vai dar menos, tá bom? Qual é a regra? Multiplicação de números com sinais iguais, o resultado dá mais. Multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado sempre vai dar
menos. Tudo bem? Então, vou multiplicar aqui o 2 pelo x. Qual é o sinal do x? Olha, o sinal dele está na frente dele. O sinal de todo número fica na frente dele. Quando não aparece, significa que é mais. Então, aqui é mais, bem na frente do x. Então, fazendo logo o jogo de sinal, menos com mais é menos. 2 vezes x, 2x. Agora, o menos com menos é mais. 2 vezes 1, 2. É igual a 20. Então, já resolvemos a multiplicação. Agora é só colocar letra no primeiro e número no segundo. 5x é letra? Sim, é letra. Fica no primeiro membro. O 15 é letra? Não é. O menos 2x é letra? É. Vai ficar com o mesmo sinal? Sim, porque ele está no primeiro membro e vai continuar no primeiro membro. Mas o 2 é letra? Não é. Então não tem mais letra, então vamos para o segundo membro. No segundo membro, coloco os números que já estão lá. Quem é? O 20. E qual é o outro que vai ficar lá junto com o 20? Então, os números que estão aqui no primeiro, que deve ir para o segundo, é o 15 e o 2. Então, aqui está mais 15, então vai passar menos 15. Aqui está mais 2, então vai passar menos 2. Agora é só fazer os cálculos de cada lado. Tudo bem? Então vamos. 5x tirando 2x, então vai ficar 3x. 20 tirando 15, pode fazer o cálculo, vai ficar 5. E 5 tirando 2 fica 3. Então 3x é igual a 3. Então por último resolve essa multiplicação. Deixa só o x no primeiro membro, é igual a 3 dividido para 3. Vou colocar logo a resposta aqui. Quanto é 3 dividido para 3? É 1. Isso significa que o valor do x é igual a 1. Tudo bem? Então vamos à questão 4. Vamos ler ela primeiro. Então, Júlio tem 6 bolas de... Deixa eu centralizar aqui para vocês. Júlio tem 6 bolas de metal de mesma massa M. Para calcular M, Júlio colocou 5 bolas em um dos pratos de uma balança e a que restou ele colocou no outro prato, juntamente com um cubo de massa igual a 100 gramas. Ele observou que os pratos da balança ficaram equilibrados. Calcule a massa M medida em gramas de cada bola de metal. Então, gente, é para encontrar qual é o peso de cada uma dessas bolinhas de metal. Lembrando que elas têm o mesmo peso. E são 6 bolinhas, colocou 5 no primeiro prato e no segundo prato ele colocou só uma e um cubo. Esse cubo pesa exatamente 100 gramas. Então, como é que a gente faz para encontrar o peso de cada bolinha de metal? Tudo bem? Então, isso aqui é um problema envolvendo equação de primeiro grau. E como é que se responde? Tem várias... a gente pode fazer assim. Se é um problema envolvendo equação de primeiro grau, então essa bolinha tem um peso que ninguém sabe qual é. Então, para simbolizar esse peso que não sabe qual é, foi escolhido lá em cima a letra M. Essa bolinha vai ser M, vai ser 5M, que é a massa de cada bolinha. E aqui no outro prato tem um M e tem um peso de 100 gramas. Tudo bem? Então vamos fazer da seguinte forma. A gente sabe que a soma dessas bolinhas, o peso dessa bolinha é igual à soma do peso de uma bolinha mais o cubo. Por que são iguais? É porque a balança está equilibrada. Se está equilibrado, significa que os dois pratos estão com o mesmo peso. E para simbolizar isso, a gente coloca um sinal de igual no meio da equação para dizer que um lado é igual ao outro. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Coloco um M
mais um M, mais um M, mais um M, mais um M. Cada M simboliza a massa de uma bolinha. Tudo bem? Então, esse aqui é 5M, que são 5 bolinhas. Vamos para o outro lado, no outro prato. No outro prato tem uma bolinha, colocamos um M, mais o cubo, que pesa quanto? Pesa quantas gramas? 100. Então, aqui é uma equação de primeiro grau com uma incógnita, tá? E qual é a incógnita? A letra M. E para responder, como é que responde? Vocês colocam a letra no primeiro membro e número no segundo. E quem é que está no lugar errado aí? Somente este M. Ele está no segundo membro e vai passar para o primeiro. Então vamos repetir esses M tudinho aqui que está no primeiro e vai continuar no primeiro. Tudo bem? Então vamos ver. M, são 5M, né? E aquele M daqui não apareceu sinal nenhum, significa que é mais. Aí vem menos. Coloca o sinal de igual. E o 100 está no segundo e continua no segundo membro. Então aqui é um M mais um M. Lembra que eu falei para vocês que aqui é um M. Não aparece esse 1, mas existe um M, um número aqui invisível. Um M, mais um M, mais um M, mais um M, mais um M, vai dar 5M. 5M tirando um M vai dar 4M, que é igual a 100. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês, toda vez que tiver uma letra juntamente com um número, existe um sinal de vezes entre esses dois números, entre o número e a letra, que a gente deixa para responder sempre por último. Então, deixa só o M, que é igual a 100. Está multiplicando, então passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Se vocês quiserem colocar, dividindo normalmente em dois pontinhos assim, 100 dividido por 4, pode, mas o mais indicado para a equação de primeiro grau, seja de qual grau for, é em forma de fração, a divisão. Tudo bem? Tem que aprender desde cedo. Agora, é só dividir 100 dividido por 4. E quanto é que dá? Vamos fazer a continha. Vamos dividir o 10, né? Que 1 não dá para dividir para 4. Quanto é 10 dividir para 4? 10 dividir para 4 é 2. E quanto é 2 vezes 4? 8. Aí 9, 10. Então sobra 2. Abaixo o 0. E 20 dividir para 4 é 5. E 4 vezes 5, 20. E sobra 0. Então, cada bolinha pesa 25 gramas. Mas, professor, como é que eu faço para saber se está certo? Será que todas essas bolinhas pesam do mesmo peso desse outro prato? Então, você vai verificar, somando todas as massas de cada um, se dá do mesmo tanto do outro lado, isso significa que está correto e justifica porque a balança está equilibrada. Então, são quantas bolinhas? São 5 bolinhas. Então, cada bolinha é 25. Então, você vai botar o 25 5 vezes, né? Porque são 5 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos somar quanto é? 25 mais 25, 50. Isso aqui também dá 50. E 50 mais 50 dá 100. E 100 mais 25 dá 125. Então, nesse prato aqui, as bolinhas junto dá quantas gramas? 125 gramas. E no outro lado aqui tá fácil, né? Que tem a bolinha, só uma que pesa 25 gramas. E o cubozinho que pesa 100 gramas. Então, tudinho dá quanto? 125 gramas. Correto? Então tá. Gente, ainda tem essas questões. Eu vou responder para vocês aqui eu vou responder só uma e duas em outra, tudo bem? Aí o restante você responde, você não ganha nenhuma nota na atividade, tá? Então tá. Então vamos ver aqui. O triplo de um número,
Que número é? Não sei que número é. Vamos representar o x para dizer que é esse número. X. Vou colocar com caneta ou deixa de lá primeiro. O x. Olha, o triplo de um x é só colocar 3 vezes x ou 3x. Mais quanto? Triplo de um número mais 2. É igual ao próprio número. Que número é que a gente escolheu? O x. Mais quanto? Mais 8. Que número é esse? Vamos ver se você entendeu. O triplo de um número. A gente não sabe que número é. E a gente escolheu o número. Que número é que a gente escolheu para... A gente escolheu uma letra para representar esse número. Qual é a letra que a gente escolheu? O x. Então a gente colocou o x. O triplo de x é 3x. Por que é 3? Professor, olha, se você tem uma maçã, o triplo de uma maçã é quantas maçãs? 3 maçãs. O triplo de uma laranja são quantas laranjas? 3 vezes a laranja ou 3 laranjas. Então tem um x. O triplo de um x é 3x. Então a gente escolheu o número que é o x, mais quanto? Mais 2. Vem aqui, ó. Mais 2. É igual ao quanto? Ao próprio número que a gente escolheu. E qual o número que a gente escolheu? Qual o número que a gente escolheu? O x. Mais quanto? Mais 8. Que número é esse? Então, para a gente descobrir que número. Então, aqui formou uma equação de primeiro grau. E como é que responde? Uma equação de primeiro grau, colocando as letras no primeiro e os números no segundo. Quem é a letra aqui? É o 3x e o x. Então, a letra fica tudo no primeiro membro. Quem está no lugar errado? É o x que tem que passar para o primeiro. E esse 2 que é número que tem que ir para o segundo. Lembrando que tem que trocar a operação toda vez que muda de membro. Então, vamos continuar. Então, 3x é letra, continua no primeiro membro, não muda de sinal porque ele está no primeiro e continua no primeiro. Tudo bem? Agora, a outra letra que vai ficar junto com o x, esse daqui, esse x. E qual é o sinal do x? O sinal de cada número fica na frente dele. Então, se não aparece, significa que é mais. Então, é mais, então vem menos. Tem mais letra? Não tem. Vamos para o segundo membro. No segundo membro, coloca o número que já está lá. Quem é o número que já está lá? O 8. Qual é o outro número que vai ficar lá junto com o 8? É o 2. E qual é o sinal do 2? Mais. Ele vai mudar de membro, então tem que mudar de operação. Certo? Agora é só fazer os cálculos de cada lado. 3x tirando 1x fica quanto x? 2x. E 8 tirando 2 fica quanto? 6. Exatamente, fica 6. Agora, se 2x é igual a 6, qual o valor de 1x? Lembra que eu falei para vocês? Quando existe uma letra próxima de um número, existe um sinal que não aparece um sinal de vezes. Então aqui você deixa só o x, que é igual a 6, e esse 2 está multiplicando, também passa para o segundo membro com a operação inversa. E qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. E vamos colocar a resposta bem aqui. Quanto é 6 dividido para 2? 3. Significa que número é esse? É o 3. Exatamente, é o 3. E como é que a gente pode verificar se está certo? Lembre que foi o triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número mais 8. Então, esse número daqui tem que ser igual a 8. Tem que ser igual a x mais 8. Então, vamos ver aqui se dá igual. 3 vezes. É o triplo de um número. Qual é o número que deu aqui? É o 3. Então, o triplo de 3 é quanto? 9. Mais 2. Mais 2. E qual o valor do x? 3 mais 8. Quanto é 3 mais 8? 3 mais 8 é 11. E quanto é 9 mais 2? Não é 11? Então significa que o 3 é a solução da equação, que é o triplo de um número somado mais 2,
é igual ao mesmo número que é 3 somado mais 8. Que número é esse? É 3. E para verificar que está certo, tudo que está no primeiro membro tem que ser igual ao que está no segundo. E você verificou aqui que é 11 de um lado e 11 do outro. Isso prova que está correta a equação. Tudo bem? Então tá. Desculpa aí, gente, não deu para ver direito, mas vamos dar continuidade aqui, tá? Agora vamos mais uma questão aqui. O dobro de um número. Então, vamos colocar um número. Primeiro a gente escolhe um número. Vamos botar outra letra, vamos colocar o Y. O número, que eu não sei que número é, então vamos botar o Y para representar esse número. Qual é o dobro dele? Se é um Y, o dobro de um Y é 2Y. Adicionado, ó. Quando fala adicionado, é a mesma coisa de mais. Mais o triplo dele mesmo. Quem é ele? O Y. O triplo dele, então, é 3 vezes Y. É igual, dele é 100. É 100, isso aqui é a mesma coisa de igual. É 100. Que número é esse? Então, vamos ver se vocês entenderam. O dobro de um número. O número a gente não sabe qual é. A gente escolhe primeiro que número é. É o Y. A gente escolheu o Y, mas pode escolher qualquer letra. Qual é o dobro de Y? É 2 vezes Y. Adicionado é mais. O triplo dele. Dele significa que é o mesmo número. Que número é? Y. O triplo de Y, 3Y. É 100. É igual a 100. Que número é esse? Então aqui é uma equação de primeiro grau, com letra no primeiro e número no segundo. Eu observo que as letras já estão no primeiro membro e os números já estão no segundo. Então ficou fácil de responder. É só somar 2y mais 3y vai dar quanto? 5y. E no segundo membro não tem nada para somar, só repete. Então o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, 100 dividido para 5. Só fazer a continha. Quanto é 100 dividido para 5? Fazer neste cantinho aqui, tá? 100 dividido para 5. Divide só o 10. Quanto é 10 dividido para 5? É só encontrar um número que multiplique por 5 que dá 10. Que número é? 2. Significa que 10 dividido para 5 é 2, porque 2 vezes 5 é 10 e sobra 0. E esse último zero vem para cá. Então deu quanto? 20. Então aqui resolve a questão, ó. Que número é? O dobro de um número adicionado ao triplo dele é igual a 100. Que número é esse? É o número 20. E como é que a gente sabe, ó? Um número, que é o 20, o dobro dele adicionado ao triplo do mesmo número, que é 20, é igual a 100. Vamos ver como é que dá 100 certinho, ó. O dobro de 20 é quanto? 40. Adicionado o triplo do 20, que é 3 vezes 20, 60. E quanto é 40 mais 60? 100. E se quiser somar, bota aqui, então, 100 de um lado e 100 do outro. Só para confirmar. Significa que essa equação está correta e é a solução da equação. Tudo bem? Então vou responder só mais uma e mais uma aqui. Vai ficar só um pouquinho para você responder. Tá? Eu vou dar nota para você assim mesmo. Mas preste atenção, porque vou fazer uma avaliação para vocês depois, viu? E pode cair as mesmas perguntas, mas com um número diferente. Tudo bem? Então tá. Aqui, ó, considere a balança em equilíbrio na figura. O valor representado pela letra X é... Então, gente, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pesos. 4 pesos na balança, tem 3 pesos de um lado e 1 peso do outro lado. E a balança está em equilíbrio. E pode observar que esses 2 pesos aqui não tem valor. Está representado com a letra X. E esse aqui tem valor, que é quanto? 5. E lá no outro prato tem um peso que está aqui o valor, que é quanto? 13. Então,
Aqui 5 quilos, mais esses dois pesos juntinho, dá o total do outro lado, que é 13 quilos. Como é que a gente pode responder? Bem, gente, tem várias formas de a gente responder. A gente pode só pensar assim, mas também tem que fazer uma equação de primeiro grau, tá? Então vamos verificar aqui qual seria o valor sem fazer a equação de primeiro grau. Então é só pensar aqui, se esse peso aqui pesa 5 kg, esses dois pesos aqui pesa o que falta para dar 13 kg. 5 para 13 falta quanto? Falta 8. Significa que esses dois juntos pesam 8 kg. Se os dois juntos pesam 8 kg, significa que cada um pesa quanto? 4 kg. Exatamente, 4 kg. Tá? Aí é só somar 4 mais 4, 8 mais 5, 13. E é igual ao do outro lado, 13. Tá bom. Então vamos responder com uma equação de primeiro grau. Então nós não sabemos o peso desse primeiro pesozinho. A gente coloca um X. Desse outro também um X. E esse outro peso a gente tem o valor. Que é quanto? Que é 5. É igual ao outro lado, outro prato, que tem um peso de 13 kg. Tá bom? Então aqui é uma equação de primeiro grau, com incógnita X, letra no primeiro e número no segundo. E quem é a letra aqui? A letra é o X. Então tá no primeiro membro, continua no primeiro membro. No outro lado não tem letra. Então vamos para o segundo membro. No segundo membro coloco um número que já está lá, que é o número 13. E o 5 que está no primeiro tem que ir para o segundo com a operação inversa. Qual o sinal daqui? Mais. Aí passa menos. Agora é só fazer os cálculos de cada lado. 1x mais 1x dá 2x. E quanto é 13 tirando 5? 13 tirando 5 é 8. Aqui é 2x ou 2 pesos. Lembra que cada peso disso aqui é representado por um x. 2 pesos é igual a 8. Qual o valor de um peso? Então, para saber o valor de um peso, é só fazer o seguinte. Pegar o valor dos 2 e dividir por 2. Que dá quanto? 4. Aí, conferiu. Então, cada peso pesa quantos quilos? 4 quilos, para a balança ficar equilibrada. Tudo bem? Então, gente, vou responder só mais uma, tá? Essa aqui eu já respondi na aula de vocês, viu? Vou explicar mais uma. Essa aqui para vocês. Vou responder a 7 aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Que o esquema mostra uma balança em equilíbrio. Se está em equilíbrio, significa que o peso que está de um lado é igual ao peso que está no outro. Determine a equação da balança. Determine a equação que a balança está representando. E qual é a massa de cada cubo. Então aqui primeiro vocês vão formar a equação. Aí, para saber o valor da massa de cada cubo, aí você vai ter que responder e encontrar o valor do x. Tudo bem? Então vamos fazer a equação. Fazer a equação é facinho. É só vocês colocar. Aqui cada cubinho daqui já está representado com a letra X. E aqui tem 4 cubinhos. E tem um peso de 5 kg, ou de 5 gramas. 3 cubinhos, cada um por X. E 5 kg, 5 kg e 5 kg. Olha, nós vamos fazer aqui um pouco diferente da outra acima. Na outra a gente colocou um x mais um x mais um x. Mas para economizar espaço, a gente pode juntar tudo uma vez só. Um x mais um x mais um x dá quanto x? Dá 3x. Mas tem mais outro x aqui ainda. Então dá quanto x? Dá 4x. Nesse prato aqui tem 4x, que é 4 pezinhos. Mais um peso de 5 gramas. É igual a 3x. Vamos juntar logo ele, fica logo 3x mais o valor do peso o peso de cada um desse pesozinho.
Qual é o valor de cada um? 5, 5, 5. Então a gente pode colocar 5 mais 5 mais 5, ou podemos juntar logo todos os três juntos, que dá quanto? 15. Então pode fazer da outra forma? Sim, pode. Mas essa forma aqui andou mais rápido, ó. Em vez de eu colocar 4x, eu coloquei logo assim. Mais 5 é igual o outro prato, que é os 3 cubinhos, eu coloco logo 3x. Mas, em vez de colocar 5 mais 5 mais 5, eu coloquei logo o valor dos 3 5 juntos, que dá quanto? 15. Então, essa aqui é a resposta da primeira, da letra A. Que na letra A só está pedindo para vocês fazer o quê? Determinar a equação que a balança está representada. Então, aqui é a equação. Esse 4 significa que as 4 caixinhas representado com x, mais esse pezinho, que é de 5 gramas, é igual o outro prato, que é 3x, tá? Mais 15, tudo bem? Então, agora, para responder a letra B, encontrar o valor de cada um desses cubinhos. Colocando colocando letra no primeiro e número no segundo, que é uma equação de primeiro grau. Quem é que está no lugar errado? É o 5 e depois o 3x. O 5 tem que ir para o segundo e o 3x ir para o primeiro. Então, 4x está no primeiro e continua no primeiro, igual. O 5 não é letra, então não coloca ele. Não coloca sinal de igual ainda, porque ainda tem o 3x que vem para ficar junto com o 4. Aqui está mais, aí fica menos. Acabou a letra. Vamos para o segundo membro. Coloca o número que já está lá. Qual é o número? 15. Exatamente, o número 15. E quem é o outro número que vai ficar junto com 15? É o 5. Qual é o sinal dele? Mais. Aí fica menos. Então, 4x tirando 3x fica 1x. Ó, quando é 1, não precisa aparecer esse 1 aqui na frente não, viu? Vou colocar aqui só para vocês saberem que existe um 1. 4x menos 3x é igual a 1. E quanto é 15 tirando 5? 15 tirando 5 é 10. Significa, ó, e quando tem um não precisa fazer divisão, tá? Tudo bem? Então significa que cada caixinha dessa aí pesa quantas gramas? 10 gramas, exatamente. Então aqui é 10, 20, 30, 40 gramas. 40 com mais 5 dá 45 gramas desse lado aqui. E do outro lado é 10, 20, 30. 30 gramas, mais 5, 5, 5, mais 15, dá quanto? 45. Vou colocar do jeito da outra. Aqui é 40 mais 5. 40 mais 5, 45. Tudo bem? Tem outra forma de responder? Tem uma outra forma de a gente responder, fazendo como? É só vocês fazerem o seguinte, ó. Outra forma, facilzinho. Levando em consideração que essas caixinhas pesam do mesmo tanto, se a gente tirar uma daqui e uma daqui, a balança fica em equilíbrio ainda. Tudo bem? A gente tira outra daqui e outra daqui, significa que a balança ainda está em equilíbrio. Aí eu tiro um daqui e um daqui, a balança ainda continua equilibrada. Tirei 3 de um lado e 3 do outro. Posso tirar essa aqui? Não. Por quê? Porque não tem outro cubinho do mesmo peso do outro lado. O que eu posso tirar ainda? Bem, observe que esse peso aqui pesa 5 gramas. E aqui tem pezinho com 5 gramas. Se eu tirar esse pezinho e tirar esse, a balança vai continuar equilibrado. Por que eu sei? Porque os dois pesam do mesmo tanto. Tudo bem? Agora o que ficou aqui? Ficou essa caixinha, que não dá para tirar. E esses dois pezinhos que exatamente junto pesa quantas gramas? 5 mais 5, 10. Significa que só essa caixinha pesa do peso desses dois, pesa o valor do peso desses dois pezinhos, que são 10 gramas. Tudo bem? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Logo eu vou postar outra aula sobre outro assunto, tudo bem? Então, um abraço para todos aí, bom estudo. E vê se vocês respondem logo essa atividade, viu? Que está lá no Classroom. Tchau.